Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, bem-vindas as nossas comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira. Há uma semana, Donald Trump venceu as eleições norte-americanas, ganhou no colégio eleitoral e no voto popular e em todos os 7 estados flutuantes, swing states, considerados decisivos. A decisão dos americanos tem impacto global no mundo, nomeadamente nos cenários de guerra e na economia. Graça Silveira. E é precisamente a economia o principal motivo que tem sido apontado pelos analistas para o voto em Donald Trump. Muito boa tarde a todos, a quem nos acompanha na Rádio Clube de Angra, aos nossos seguidores assíduos no Política de Saltos Altos, às minhas colegas de debate e à nossa moderadora. Bom, de facto, uma das análises que têm sido feitas é de que durante a vigência do mandato de Biden, devido ao aumento da inflação, que foi uma coisa que atingiu as economias mundiais e a americana, o que aconteceu foi que a classe média e a classe mais desfavorecida americana, quando chegava ao supermercado, vinha para casa com metade do carrinho com compras, ou seja, houve de facto um aumento do custo de vida. E que há uma leitura que este voto possa ter sido um castigo à economia de Biden, apesar de que todos os indicadores económicos na América são bons, mas a verdade é que parece que houve uma inversão da representatividade. Enquanto que os democratas representavam a classe trabalhadora, agora diz-se que os democratas passaram a ser um partido dos privilegiados, que no fundo acaba por ser uma coligação de académicos, intelectuais, artistas, o pessoal de Silicon Valley, ou seja, no fundo, quem mais beneficiou com a grande globalização de uma política de Biden muito mais aberta e muito menos isolacionista, como defende o Trump, acabaram por ser as elites. Com uma outra consequência de que o império da tecnologia, ou seja, o domínio da tecnologia, acabou por gerar um exército de desempregados, ou seja, uma série de trabalhadores que tinham funções de trabalho braçal, digamos assim, foram substituídos por alta tecnologia, e isso também acabou por desagradar o eleitorado. Mas na realidade eu por acaso não acho que tenha sido um voto em Trump, esta vitória de Trump. Eu acho que foi muito mais uma derrota de Kamala, porque os votos de Donald Trump nestas eleições de 2024 foram muito idênticos aos votos que teve em 2020, que o fez perder. Só que Kamala perdeu 15 milhões de votos que Biden tinha tido. Portanto, acho que foi muito mais a escolha de Kamala que levou os democratas a perderem esta eleição. E o primeiro grande erro foi os democratas terem apoiado a teimosia de Biden em se recandidatar. Quer dizer, eu acho que era óbvio o declínio cognitivo público e notório, que Biden não podia aguentar mais 5 anos à presidência dos Estados Unidos. No fundo, foi necessário aquele primeiro embate, aquele debate Trump-Biden, que foi vergonhoso. Quer dizer, houve momentos que eu até achei que o Biden ia adormecer. E, portanto, as elites do Partido Democrata puseram-se em campo e tentaram convencê-lo, e acabaram por o convencer a desistir, mas já foi tudo muito tarde, e Kamala era uma solução de recurso, não foi uma primeira escolha, fragilizada pelo fato de não ter sido sufragada, não houve diretas, portanto acabou por ser escolhida pelas elites do partido. E depois porque teve que se reconfigurar. Toda a gente dizia que Biden era muito mais moderado e que Kamala era muito mais extremista de esquerda, teve que se reconfigurar numa nova persona em que vem a jogo com
basicamente eu sou a favor do aborto, quer dizer, se nos quisermos lembrar quais foram as grandes bandeiras defendidas por Kamala, resumiu-se um pouco a isto, e foi pouco para eleger os E não democratas. tocou o tema da economia que E não tocou o tema da foi economia, central em Trump, e, não tocou, e era central na sociedade americana. Muito mal em relação aos imigrantes, porque ainda para mais ela teve a tutela da imigração e pouco ou nada fez, porque os principais prejudicados com a imigração ilegal nos Estados Unidos da América são a classe trabalhadora, porque eles no fundo vêm competir para os empregos da classe trabalhadora, que era um eleitorado tipicamente democrata, e que quem acabou por capitalizar isso foi o Trump. Judite Parreira, têm sido diversas as análises feitas a estes resultados das eleições dos Estados Unidos, nomeadamente os votos das comunidades latinas, negras e das mulheres, que, como referiu Graça, não elegeram Kamala Harris. Boa tarde, Andreia, e às colegas de debate. Boa tarde também aos nossos ouvintes que nos acompanham no Política de Saltos Altos. Sim, havia uma grande expectativa em relação a estas eleições, e isso também ficou bem patente no número de votantes, que apesar de Kamala ter perdido, e pronto, foi o Partido Democrático, mas era ela que estava em jogo, e portanto foi ela que perdeu. Havia uma grande expectativa até pelo facto de ser mulher, enfim, de não ser uma mulher branca, e de ter, e a verdade é que isso depois verificou-se que chegou contra ela, de ter entrado na corrida muito tarde, mas com uma grande vontade de trabalhar e de ganhar. Eu acho que a Kamala entra tarde, não faz as primárias, não vai ao primeiro debate com Trump, embora no debate que fez com ele, que foi único, tenha estado bem. E tenha ganho o debate, mas e tanto que ganhou que Trump não quis fazer um segundo debate com ela. Mas a verdade é que isso não foi suficiente, e a postura dela em campanha, apesar de ter trabalhado muito, de ter visitado muitos estados, sobretudo os swing states, porque são aqueles que depois são decisivos, fez esse trabalho, mas não teve dificuldade, e compreende-se que tenha tido dificuldade em abordar temas que eram fundamentais e que Trump abordou e ela não acompanhou, nomeadamente no que se refere à imigração, à economia e à segurança, que foram bandeiras de campanha de Trump, e que ela não acompanhou, limitando-se praticamente a falar da importância de manter a democracia e sobretudo, do aborto. Isso verificou-se que não foi suficiente, mas também se compreende que ela não tenha tido dificuldade em abordar as questões da economia, da imigração e da segurança, porque não nos podemos esquecer que ela foi vice-presidente de Biden, e portanto era-lhe muito difícil falar de temas que não foram conseguidos, porque a verdade é essa, ela perde as eleições, mas os americanos e o mundo em geral não estavam muito satisfeitos com Biden. Biden não era um presidente popular. Uma frustração, um flop quase. Havia muita expectativa quando Biden ganhou as eleições, porque vinha depois de Trump e de todas as atrapalhadas e todas as mentiras e o que o Trump fez a postura dele durante a pandemia. Portanto, depois disso tudo, havia uma grande expectativa em relação a Biden, e na verdade isso depois não se verificou. Ora, Kamala, enquanto a vice-presidente dele, estava diretamente também implicada nisso, e portanto compreende-se que tivesse muita dificuldade em abordar determinados assuntos. Em relação às mulheres, eu devo confessar que esperava que Kamala ganhasse, mas, ou seja, desejava que Kamala ganhasse, mas já não esperava isso, atendendo... Mas temia bem que não. Sim. Não foi, estes resultados não foram uma grande surpresa para mim. Foi a surpresa, a proporção
porque Trump ganha em toda a linha. Agora, que ele ganhasse já não foi uma surpresa para mim. O facto dela ser mulher não foi uma mais-valia, e nós vimos isso quando Hillary Clinton também foi Mas a questão votos. aqui não era só o facto dela ser mulher, como ele ser um homem com o discurso que ele tinha, mas que não também é propriamente favorável às mulheres. Ter em conta que as mulheres, e eu refiro-me às mulheres de uma determinada franja, não me refiro às mulheres esclarecidas ou mais esclarecidas, mas uma determinada franja de mulheres mais conservadoras não vê com bons olhos a eleição de uma mulher. A verdade é esta, temos que ser muito claras. E a América é as mulheres moralista e ainda são muito conservadoras, inclusive as mulheres, não é? E muito machistas, e portanto não dava isso como garantido que fosse uma vantagem para Kamala, como não foi para Hillary Clinton. De forma que pronto, temos que respeitar os resultados eleitorais e perceber que quem votaram hispânicos, portugueses, mais novos, mais velhos, homens, mulheres, enfim, os mesmos que votaram quando elegeram Obama, por exemplo, e que lhe deram a vitória. Portanto, não podemos subestimar as capacidades dos americanos por terem eleito Trump. Elegeram Trump porque foi aquele que lhes falou dos seus problemas. Elegeram claramente Trump. Exatamente. Não há margem para dúvidas. Não há margem para dúvidas. E, portanto, temos que respeitar isso porque, para mim, continua a máxima de que o povo é quem mais ordena, continua válida em todos os atos eleitorais, quer quando votam de encontro àquilo que eu espero, quer quando votam ao contrário. Cláudia Cardoso, como a Graça já referiu aqui, o eleitorado do Partido Democrata não será já tanto a classe operária, mas uma elite intelectual. A tal situação económica que terá feito os eleitores votarem no Partido Republicano também afeta esta classe operária. Boa Volta tarde, também boa tarde, Trump. Andréia. Boa tarde a todas. Cumprimento a Graça, a Judite, naturalmente, e os nossos ouvintes que espartanamente insistem em ouvir e seguir o Política de Saltos Altos. Bem, a minha opinião sobre isto é preciso recordar também um pouco a história daquele país, não é? A América é um país de índole, é um país relativamente jovem, se compararmos com outros países do mundo, não é? É um país que teve muitas idiosincrasias no seu povoamento, o que faz com que tenha uma índole bastante conservadora e cujo sistema político, ao contrário de outros países pelo mundo, é muito dualista. Portanto, basicamente nós temos ali dois grandes partidos, a questão dos republicanos e dos democratas. E também historicamente, se nós virmos o percurso dos atos eleitorais na América do Norte, aponta para o seguinte: há a tendência histórica e cronológica para haver uma alternância. É normal que numa eleição presidencial ganhem os democratas e na seguinte ganhem os republicanos. Só há uma exceção na história americana, que foi a reeleição de Obama, que ganha, a segunda é recandidato e ganha. Esta eleição tem aqui claramente várias questões interessantes. Desde logo porque Trump é uma figura que já desempenhou este cargo, que esteve envolvido naquela invasão do Congresso, naquela selvageria, que tem vários processos em curso e que alguns deles provavelmente prescreverão, por um lado, e portanto que é uma figura bastante odiada, pensa-se, mesmo dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. E por outro lado teve também como seu antecessor Biden, que, como já foi dito por uma delas, não teve propriamente um mandato brilhante. E o facto de ter alguma frouxidão nesse mandato, de não ter sido um presidente muito assertivo, nem muito contundente, nem convicto em algumas matérias, ter sido hesitante, talvez até porque
atendendo à idade avançada que tem e às características que há pouco a Graça disse, que se foram visíveis no debate e em muitas outras situações ao longo do seu mandato. Significa que teve que arranjar uma solução de remedeio. E eu acho que o grande problema aqui foi a forma tardia como isto aconteceu. Kamala Harris é apresentada demasiado tarde e, para além de já ter sido a vice-presidente dele, de ter algumas fragilidades que derivaram de ter exercido um cargo executivo, onde estava sujeito a escrutínio direto, tem 2 outros fatores, que são: é mulher e ainda por cima é mestiça, não é branca. E a Judita há pouco dizia isso, quer dizer, nós sabemos como é que o mundo ainda funciona muito nestas situações. Surpreendentemente, ao longo da campanha, e isso é que me surpreendeu, não foi tanto o resultado eleitoral, o que me surpreendeu verdadeiramente foi que as sondagens, como vocês viram, davam praticamente um empate técnico. E foram dando com alguma consistência ao longo... Mais uma vez se prova que as sondagens... Exato. Mas foram dando essa consistência. Uma vez Trump estava ligeiramente à frente, outra vez estava Kamala, e ao longo da campanha as sondagens foram emitindo a ideia de que aquilo seria uma eleição resolvida praticamente no dia, taco a taco. O que não foi bem o que aconteceu, ou seja, o resultado eleitoral dá uma vantagem muito significativa a Trump e não está muito longe de qualquer uma das sondagens que fomos estando habituados a ver. Depois ela comete, de facto, alguns erros. A questão de não ter sido sufragada, como é óbvio, é um dos erros. Outra questão é aquela postura que pega em bandeiras que são mais, digamos, feministas e mais viradas para um determinado tipo de eleitorado e foge daquelas onde não se sente confortável. Para mim, o mais gritante foi uma semana, julgo eu, antes das eleições, ela é confrontada por um jornalista que lhe pede que ela fale sobre a economia e ela diz, esse é um tema que eu agora não me sinto à vontade ou não estou disponível não é para hoje. Para tratar. Ora, quando a bandeira e a grande questão nos Estados Unidos era a questão económica e o Trump já tinha eleito e fartava-se de bombardear com a questão da economia, a candidata opositora não pode dizer que não quer falar daquele assunto. Nós nos Açores também temos casos desses, gente que não comenta as suas áreas de competência e de responsabilidade governativa, mas, quer dizer, apesar de tudo, nos Açores ninguém dá tanto por isso. Agora, nos Estados Unidos, quer dizer, acho que este tiro no pé que ela dá há muito pouco tempo das eleições, custou-lhe aqui também muitos votos. Mas depois, se nós virmos também o mapa eleitoral, e a Graça já aflorou isso, vemos claramente que o eleitorado de Trump, portanto, tem muito voto rural, não é? Como seria de esperar, suburbano, maioritariamente homens, mas depois brancos, sem frequência universitária, e engraçado, muito centrado entre os 45 e os 65 anos, mas há um crescimento do voto latino em Trump, que é curioso. Por outro lado, Kamala, quem é que desaparece nos tais 15 milhões de votos que a Graça referia, e que também é surpreendente para mim? Foge o eleitorado hispânico, ela tem votação mais ou menos equilibrada entre homens e mulheres, ou seja, não há uma votação massiva das mulheres em Kamala, e isto acho que pega no argumento que a Judita usou há pouco, as mulheres de facto são umas grandes machistas, têm muita dificuldade em reconhecer o mérito dos pares, nesse caso das outras mulheres, enquanto que os homens têm muito mais facilidade nisso. Depois, ela perde muita vantagem nos jovens, o que é estranho. Era expectável que, sendo ela também mais jovem Trump, mais dinâmica, com outro elan, com outra atitude, galvanizasse os jovens. Isso não acontece, ela perde vantagem nos jovens e não conquista tantas mulheres brancas como se esperava. Ou seja, do ponto de vista do eleitorado feminino branco, ela não colheu como era suposto. Ou seja, a vantagem que ela supostamente teria coloca-se aqui, e a Graça já disse isso, é mais as franjas que ela perde. Portanto, isto não é tanto uma vitória de Trump, mas é mais uma derrota de Kamala. Kamala é a grande vencida dessas eleições e bastante por sua culpa e por culpa, naturalmente, dos democratas. O Trump também, coitada, não podia tirar o Biden ao pontapé de lá para fora, sim, porque é verdade. Ele foi de uma teimosia atroz, toda a gente ele já não podia, e o partido
Depois, mas é preciso ver aqui coisas interessantes. Por exemplo, dentro dos eleitores mais instruídos, o Trump teve o pior resultado de sempre. Na outra eleição, ele teve, do ponto de vista dos com mais instrução, com mais níveis académicos superiores, ele teve a pior votação de sempre. E isto também é um dado, mas mesmo tendo ganho. Cláudia, é que agora o Partido Democrata passou a ser um partido de elites, de privilegiados. Exatamente. O voto mostrou o isso Partido claramente. Democrata tem feito uma deriva para a direita, que não o beneficiou. Exatamente, que não beneficiou aqui. E depois, também do ponto de vista da leitura dos Estados, nós vemos isso. Portanto, digamos, o núcleo, o centro da nós norte-americana vota muito Trump, não é o meio, o miolo, ali as zonas rurais, enquanto que o litoral, a Califórnia e os estados litorais, quer da costa leste, quer da costa oeste, tendem a votar Será que estão mais próximos do mundo? esmagadoramente Kamala. Mas são zonas muito mais arejadas do ponto de vista intelectual e do ponto de vista do modo de vivendo e da forma como encaram o mundo. Até muito mais próximas de alguns entendimentos europeus do que propriamente. É que a gente fala sempre na questão da América, mas aqui temos que ver dentro há muitos cambiantes dessa América. A América não é. Depois, curiosamente, aqui basta ver os estados, no caso dos que Trump ganhou, Alabama, Kansas, Carolina do Norte e do Sul, Geórgia, Idaho, Indiana, Iowa, Montana, Nebraska, Missouri, tudo estados mais rurais, mais interiores, Oklahoma, Pensilvânia, Tennessee, Texas, claro. Nos de Kamala, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, portanto, outro tipo de estado que não tem nada quando se vai comparar, e estamos a falar de bilhões, não é, de votos, aqui distribuídos. Depois, outra curiosidade que acho que aqui valeu muito é que a questão das políticas anti-imigração, que estão na ordem do dia no mundo, não é na América, e que Trump já pôs os artilheiros todos a caminho. Aquilo vai ser uma sangria de mexicanos, que vai ser pior que a Alemanha nazi. Portanto, já se percebeu, porque foi no dia logo a seguir, ou começou logo. No entanto, por exemplo, no caso... Vai precisar sempre de alguém que trabalhe. No caso, isso vai prejudicar imenso a economia americana, claro, e o sonho americano que ele prometeu em termos económicos, a China vai lá. Não, e há aqui outra coisa interessante, que é a relação com a Europa, porque não sei se vocês já viram as reações que a Europa teve à eleição de Trump. Há de tudo, não é? Mas eu penso que a Europa toma uma atitude de união e de falar uma só voz contra o que se poderá vir a passar, porque as posições de Trump são muito claras sobre a saída da NATO, são muito claras sobre as guerras que estão a decorrer no mundo. E, portanto, ou a Europa se une e fala uma só voz, ou se continuamos assim, porque nós tivemos, por exemplo, o caso de primeiros-ministros de vários países europeus a congratular Trump e a dizer que era a melhor solução para o mundo, como tivemos outros países muito mais comedidos, assustados com o que aí vem, sobretudo do ponto de vista da economia, porque quer países como a Alemanha, como a França, podem ver seriamente penalizadas a questão das suas exportações e a sua economia interna por via da eleição de Trump. E eu acho que é isso que nos pode desagregar. A Europa não funciona como os Estados Unidos da América, que são Estados federados e têm outro tipo de funcionamento. E nós aqui falamos, cada um diz o que se lembra de dizer, e isto pode se tornar aqui um problema grande. Trump anunciou logo Tom Homan no dia a seguir como o grande czar das fronteiras. E, portanto, a questão da imigração está na ordem do dia, não sei se desta vez vai construir muros. A Kamala também era a czarina das fronteiras. Mas que vai começar a fazer expulsões em massa, vai. Aliás, a questão dele ter anunciado logo que ia ser feito uma razia, os ilegais que se põem, e vocês, enfim, todas nós conhecemos gente que está nos Estados Unidos há anos em situação de ilegalidade. E, portanto, eu não tenho muitas dúvidas sobre isso, que ele vai fazer esta limpeza, não é? Graça Silveira, um pouco na sequência do que estava aqui já a Cláudia a dizer, passando da questão dos motivos destes resultados, interessa perceber as consequências. O que é que esta vitória de Donald Trump pode significar para o mundo? Bom, eu antes de responder queria só fazer um pequeno reparo, é que eu acho que o
o Bill Clinton também se reelegeu. E aliás, depois daquela grande escandaleira sexual, foi 2 mandatos, e toda a gente pensava que ele ia ser penalizado por causa daquela escandaleira que houve da Sala Oval. debaixo não tenho ideia disso. da secretária na Sala Oval. Foi. E fui confirmar ao teu Google. Eu tinha a ideia. Mas é raro, a alternância é a regra. Em termos de consequências, o isolacionismo político de Trump pode ser complicado, mas ao contrário daquilo que se pensa de que ele vai ser um grande aliado de Putin, eu não acho, porque a América will be great again, e para ser grande de novo tem que ser sempre uma grande potência sozinha versus a Rússia. Nunca os Estados Unidos vão se poder subjugar à Rússia. Se bem Portanto, que isto é tudo conversa, mas na hora da verdade... o grande adversário agora Trump, talvez será a China. Ainda para mais, o Trump está-se consolando, porque com o Putin fragilizado no meio desta guerra toda, Trump tem tudo para tornar a América great again. Mas numa política de muito isolacionismo e de protecionismo em termos económicos. E isso pode ser um tiro no pé para o próprio Trump, porque aquilo que ele prometeu foi uma economia florescente, uma classe média novamente com poder de compra e tudo isso. E este protecionismo em termos económicos não o vai ajudar. E a falta de mão de obra também não vai ajudar a economia. E isto explica muito daquilo que a Cláudia estava a dizer. Os democratas terem perdido o voto latino e o voto hispânico. Porquê? Os maiores adversários ou os mais insatisfeitos com a imigração ilegal são os imigrantes que já estão legais. E, portanto, preferem um Trump que não quer que entrem imigrantes ilegais do que uma Kamala que, na realidade, é que tutelava a imigração. Aliás, o cognome de czarina já vem dela, não é novo agora. E foi uma czarina que pouco ou nada fez. Aliás, eu lembro-me quando foi da eleição de Biden, todas nós tínhamos expectativa dela ser uma vice-presidente forte, de que o Biden, apesar de ser velho, ia dar o nome e o prestígio, mas quem ia ser a mulher de armas era ela, que não foi o que aconteceu. Foi uma decepção tal como o Biden. Passando, e ela foi-se apagando e tornou-se uma vice-presidente quase inexistente. E não nos podemos esquecer que os Estados Unidos da América são enormes. As pessoas têm que ter notoriedade para conseguirem se eleger. Daí as grandes famílias políticas, porque se já vinhas de uma grande família já eras conhecido, como os Kennedys e por aí fora. E o facto de ter, e aí concordo em absoluto com o que a Cláudia disse, o grande problema foi isto ter sido tudo tarde demais. Mas o problema foi a teimosia de Biden, e o partido devia o ter posto no lugar, até porque ele disse que não se ia recandidatar quando venha a primeira vez a julgo. Portanto, mais que não fosse fazê-lo cumprir a sua palavra, que não o fez. E depois, não sei se vocês se lembram, na altura, pelas leis americanas, em termos eleitorais, a única que poderia herdar a estrutura de campanha de Biden e os 500 milhões de donativos que já lá estavam, era ela. Não podia ser um novo candidato. Portanto, ela acabou por ser mesmo uma escolha de recurso. Era inevitável que fosse ela, e foi tarde demais. E se repararem, ela nunca falou da sua condição afrodescendente. E isto porquê? Porque, ao contrário do que se passou com Obama, o voto destas etnias ou minorias deixou de ser um voto identitário, ou seja, não é a pensar nos problemas típicos daquelas franjas, das suas origens, das suas raízes, dos seus problemas de discriminação. Não, o Trump passou a olhar para eles e a tratá-los como um grupo socioeconómico com as suas aspirações sociais, de integração, de quererem subir na vida, de enriquecimento. Portanto, passaram a ser eleitores que votam para ter qualidade de vida e não para verem as suas idiosincrasias postas na ribalta como um voto identitário. Tanto que ela nunca fez menção ao facto de ser afrodescendente.
fez ao facto de ser mulher, mas porque a questão, a sua grande bandeira sou a favor da liberdade do aborto. E, portanto, em termos de consequências para todos nós, eu penso que o Trump vai emendar a mão e vai perceber que não pode ter uma economia com muito proteccionismo, senão a economia não cresce e ele não vai poder cumprir com a sua promessa. Agora, aquilo que me preocupa mesmo é este Trump versão 2.0, sem qualquer contrapoder, porque além daqueles que tu disseste, ele fica com o Senado e com a Casa dos Representantes, portanto ele tem o poder absoluto, enquanto que na primeira versão ele tinha poder executivo, mas tinha contrapoder, agora não tem contrapoder nenhum. Inclusivamente as pessoas de quem ele se está a rodear são outros tantos como ele. Com certeza. A começar pelo Elon Musk. E o seu vice-presidente é porque ele já tratou de deixar descendência. Judite Parreira, estará o mundo a assistir a uma escalada do populismo? Bom, eu vou falar nisso, mas antes ainda queria pegar aqui outra vez nas consequências para o mundo. O mundo não acabou com a eleição de Trump, mas as preocupações também não, muito pelo contrário. Agora, no que diz respeito, por exemplo, aos imigrantes, a Graça já falou nisso e já disse, e é um facto, os imigrantes são necessários para que muitas empresas funcionem. Portanto, há muitos imigrantes ilegais, mas que têm contratos de trabalho, e para além de terem contratos de trabalho, compraram casa, pagam impostos, isso tudo é sabido, mas são necessários para a economia, portanto continuam lá. E ele não vai poder dispensá-los assim facilmente, pondo em risco a própria economia. Por outro lado, há imigrantes que são ilegais, mas que já têm filhos nascidos nos Estados Unidos. E, portanto, isso cria um vínculo completamente diferente. Eu acho que aqui Trump vai ter que emendar a mão. Ele já disse que não vai separar pais e filhos. Eu acho que Pronto, ele vai mandar ora, todos. Vai mandar todos. Não pode mandar cidadãos americanos os nascidos para o lá, México. ele não pode fazer isso. E, portanto, vai ter alguma dificuldade, vai ter que emendar a mão, o que para ele é extremamente fácil, porque ele defende uma coisa e o seu contrário na mesma hora, e, portanto, vai retroceder e vai, nesse aspecto. Eu acredito que a entrada de novos imigrantes seja completamente bloqueada. Isso sim, não sei se ele vai construir ou reconstruir o muro, mas que vai bloquear a entrada de novos imigrantes. Agora, os ilegais que já lá estão, ele vai ter que pensar muito antes de os mandar embora. Relativamente às importações, isso sim é uma preocupação para o mundo, o facto de se aplicar aquelas taxas aduaneiras que ele fala de 10% sobre as importações. Isso pode ter consequências económicas para a Europa, sobretudo países que são muito dependentes das exportações para os Estados Unidos, o caso da Alemanha, o caso da Irlanda, pronto, isso pode ter consequências efetivamente muito graves. Mas também há uma outra coisa, é que nem todos os bens que entram nos Estados Unidos, portanto nem todas as importações que os Estados Unidos fazem são bens de consumo. Também há produtos que são necessários para a indústria e que sem os quais eles não podem funcionar, e portanto aqui ele vai ter que de alguma forma contornar essa situação, nem que seja através, e aí ele pode precisar da Europa para a entrada desses produtos, muitos deles componentes chineses, industriais. Através da Europa depois entrarem nos Estados Unidos. Portanto, há aqui muita coisa que ele diz, mas que diz-se em campanha e que agora vai ter que limar, porque as coisas não são assim. Relativamente ao populismo, bom, nós assistimos à eleição de mais um autocrata como Putin e outros que tais. Já há muito tempo que se assiste à escalada do populismo, mas eu agora já fico um pouco confusa com isto, porque a verdade é que nós vemos, e ainda há bocadinho eu dizia, que tinha pessoas de todas as idades, cores, enfim, de meios socialmente mais desfavorecidos ou não, portanto, há muita gente a votar nele, e portanto, será que isto é só populismo ou será que se está a tornar popular, que é uma coisa totalmente diferente, e que os políticos que dizem aquilo que é preciso é que façam depois, não tem mal
abordar assuntos que são do interesse das pessoas, porque esses têm que ser resolvidos. É preciso que depois se resolvam efetivamente. E, portanto, temos que ter isso em atenção e não subestimar esses políticos, nem nos Estados Unidos, nem em Portugal. É preciso que também se faça uma leitura disso. Agora, cada país tem que repensar a forma como aborda esta situação, porque o mal não está no povo que vota, está nos políticos que prometem e não cumprem e que depois levam essas pessoas a votar naqueles que lhes falam mais ao coração e à carteira, que é muito importante. Cláudia Cardoso, uma questão que não costuma ouvir-se falar de influência nos Estados Unidos, nos resultados das eleições dos Estados Unidos, é a abstenção. Diferente de países como o nosso. O facto das eleições americanas decorrerem à terça-feira, um dia útil, portanto, pode ser uma explicação? Sim, eventualmente será uma das explicações, até porque as pessoas têm depois direito, não é? Ao facto de faltar ao trabalho para votar. E isso, acho que as pessoas entendem essa... Ou seja, é a troca por uma regalia, não é? Não trabalham naquele dia para poderem exercer o seu direito de voto. Pode ser que sim. Não é, de facto, um assunto muito debatido nem muito discutido. Não, de facto, não é. Eu gostava só de acrescentar algumas coisas àquilo que já disse. Que tem a ver precisamente com a questão da perspectiva de Trump. Aliás, a Graça dizia há bocado, e isso é engraçado, eu tenho um amigo que vive nos Estados Unidos, embora não seja americano, e que diz com muita graça que para alguns americanos o mundo acaba na costa leste, começa na costa leste e acaba na costa oeste, ou seja, a América é tão grande e é tão diversa e é tão multicultural que para eles, muitas vezes, o resto do mundo não é assim uma coisa muito interessante, nem que lhes faça absolutamente sentido, não é imprescindível, como para nós não é? Acho que os portugueses, até pelas nossas razões históricas, precisaram sempre muito mais de ir para o mar do que ficar em terra. E os americanos não veem isso assim, ou seja, a vastidão da planície deles é tão grande que só andando em cima do solo americano demoram muito mais do que isso. E o Trump pega aqui numa questão interessante, que Kamala também não explora bem, até porque se calhar também não é uma de bandeira propriamente do Partido Democrata, que é a questão do Make America Great Again, não é? Uhum. E essa questão do patriotismo, do sim, nós vamos salvar a América primeiro e depois então preocupamos-nos com o resto do mundo. Isto diz muito às pessoas e diz muito porquê. Desde a altura fundacional da nação americana, volto a dizer, uma nação jovem, não é? 500 anos não é? Para um país é muito pouco. Que eles têm uma filosofia baseada naqueles que os povoaram, que foram ingleses puritanos, ou seja, gente altamente patriótica e altamente autocentrada, que se entendiam, se auto-intitulavam eleitos de Deus. E, portanto, toda a gente conhece, não é? Todas as obras maiores da literatura americana falam nisso, desde os seus primórdios. A própria monarquia inglesa auto-intitula-se... Claro, e os puritanos, quando chegam lá, logo desde o início... Mas eles são republicanos. Num botezinho que se chamava Arabella, num botezinho não, aquilo devia ser um anal para aguentar atravessar o Atlântico. Começam logo a difundir este tipo de pensamento, que é o pensamento puritano, nós somos os eleitos de Deus, e a partir daqui são as nossas regras que valem, e isto leva a uma grande bipolarização, ou seja, é us and them. Havia uma música dos anos 80 que era us and them, Pink Floyd, não é? Já não me lembro. Mas, enfim, e a América funciona nesta dicotomia do ou estás connosco ou estás contra nós, portanto, ou somos nós ou és inimigo. E funciona assim transversalmente, em relação à segurança também, não é? Os bons e os maus, até os filmes dos cowboys, o faroeste. Se vocês pensarem na forma de construção, na literatura, nas estruturas sociais, Hollywood, é muito bipolarizada, não é? E isto tem muito a ver com estes imigrantes que desde o início incutem esta ideia do patriotismo. E eu acho que aqui o voto do americano típico, não é? E comum, é aquela espécie de orgulho na nação americana. A grande nação, a maior nação do mundo, que toma conta de tudo, que resolve os conflitos, que interfere em tudo.
E isto faz com que, e fez com que, não é, eu acho que até aqueles que viam em Kamala uma alternativa tiveram receio. Ou seja, era uma alternativa demasiado radical. Fraquinha. Demasiado radical. A única coisa que ela defendeu é que era a favor do Configurava. aborto, basicamente. Era uma mulher. E até às vezes, e isso até pode ser inconsciente. Porque os nossos princípios, o nosso enquadramento, o nosso contexto cultural é inculcado, nós nascemos nele, não é? E, portanto, há uma certa ideia ainda de que entre um homem e uma mulher, e depois entre um branco e um mestiço, percebem? E esta coisa da bipolarização e do us and them leva a que as franjas de indecisão optem, digamos, por não sair da zona de conforto. Eu até não gosto muito da opção de voltar a ter o Trump como presidente, mas eu prefiro esta a ter uma que se calhar é radical e eu não sei... Não foi um cheque em branco. Exatamente. Os americanos já sabem. Exatamente. Trump eles conhecem bem. Kamala é que eles não sabiam bem o que é que vinha, porque uma coisa era ela ser vice-presidente apagada, como disse a Graça, outra coisa era ela ser a presidente dos Estados Unidos. É totalmente diferente. E, portanto, eu acho que essa percepção dos cidadãos conduziu a este resultado, que depois, do ponto de vista do lado de cá, do Rio Atlântico, pode vir a ter graves consequências. E aqui, onde é que se dá a reviravolta? É precisamente naqueles 7 estados que há pouco se falava nos swing states que mudam o seu sentido de voto. Por exemplo, no caso da Geórgia, quem vota em Trump? Os mais velhos. No caso do Michigan, curiosamente, os mais novos, ao contrário. Pensilvânia, os que têm menos instrução e não têm ensino superior. No Nevada, o voto latino dispara. Por exemplo, neste caso eu não consigo explicar porque é que o voto latino disparou no Nevada. Dizer há bocadinho, os imigrantes há aqui legais, algumas incongruências. Não podem com os ilegais. Eles vão retirar postos de trabalho. Por exemplo, no Michigan, a mão de obra mais a barata. População latina duplicou a sua votação em Trump. No Michigan. Por cima a tecnologia versus em termos gerais, os votos de homens latinos em Trump duplicaram e reparem, mesmo as mulheres latinas, o Trump sobe 7 pontos percentuais em relação às últimas eleições, que é significativo. Ou seja, há aqui aspectos de facto novos e estranhos. Mas enfim, eu penso que isto, em termos do lado de cada Europa, pode vir a ter grandes consequências, porque, como se sabe... No que respeita às guerras. E o que respeita às guerras, as questões das... Sim, isto é gravíssimo, não é? A questão da saída da NATO é gravíssima. Que para a Ucrânia continua a mandar armas, mas alguém vai ter que as pagar. Exatamente. Portanto, e depois a questão do Irão, também aqui se coloca muito em cima da mesa. Depois temos a questão das exportações, que eu acho que a Europa pode ser fortemente afetada. Se Trump cumprir o que disse, que é, vamos preservar a América primeiro, ele não olhará a meios para atingir fins. Esperemos que a Graça disse, a Graça disse que achava que ele se ia moderar. Que ele se ia moderar. Não, não vai acabar com guerras, mas ele vai alterar, ele vai alterar as suas políticas de exportação. E, portanto, aqui eu acho que, por exemplo, um dos primeiros ministros que o elogiou muito e saudou foi o italiano, o Matteo Salvini, também outro que falou, que não é nada estranho, o da Hungria, que veio dizer que saudava fortemente, que era a melhor solução que havia, mas esta polarização que funciona muito nos Estados Unidos não funciona bem no resto do mundo e a Europa nunca a teve, tanto que nós temos eleições, até nos Açores, quantos partidos concorrem às eleições. Portanto, é esmagador, a diversidade é muito maior. E normalmente esta polarização, que também, como nós sabemos, está a alastrar a viragem à direita, não é apenas em todo o mundo, não é? Agora, Trump é não só um homem bastante instável, do meu ponto de vista, como, por vezes, é lunático e inconsequente e perigoso. Portanto, é aí que eu temo pelos próximos anos da nossa vida planetária. Uhum. Querem acrescentar mais alguma Eu só ideia? queria dizer uma coisa que é, por incrível que pareça, a maneira como o Trump fala e todas aquelas enormidades que ele diz e que ele faz, o americano comum
vê isso como um líder corajoso. Tem coragem de dizer as coisas, e depois aquele tiro que ele levou de raspão na orelha, que as pessoas reagem de uma forma instintiva, as pessoas gostam ele reagiu de uma vítimas. forma muito corajosa, Claro, o que vem confirmar Pois, de os que heróis muitas dos daquelas filmes, coisas se ele que tinha, faz, se ele em tinha vez de ser combinado aquilo com o sniper, insanidade, não é? Se ele tinha combinado com o sniper, aquilo obviamente, vocês não se lembram quando foi a eleição do António Guterres, que a mulher faleceu, entretanto. Ele dispara na votação, Claro. porque as pessoas As pessoas reagem, são gostam muito das reativas São. às questões das vítimas. E o emoções. Brasil, O próprio Sim. Mário Soares, quando No vão Brasil a deixa- votada, Quando vão também a votar, também- bastou uma também- Portanto, as pessoas funcionam muito. Há também o contágio emocional. E, portanto, o Trump, aquele tirinho na orelha, pronto, arrancou-lhe Vai a ali calhar. um pedacinho, mas veio a calhar. E é assim, um sniper não falharia, ainda por cima num homem daquele tamanho, daquela largura, com aquele nível de precisão, um sniper contratado numa o nível orelha. de precisão foi a orelhinha. passamos então à rubrica Quedas Altas. Quedas altas. Uma entidade ou um acontecimento em alta e outro em queda. Graça Silveira, começamos por ti Bom, hoje. em quedas altas, temos em queda a forma como Walter Furtado foi substituído na presidência do Conselho Económico e Social dos Açores. Ou seja, em vez de lhe terem avisado de que ele não seria reconduzido, não. Deixaram-no dar uma entrevista, dizer que estava disponível para continuar, para pouco tempo depois virem dizer que afinal quem seria a presidente do CESA seria a Piedade Ladlanda. Ou seja, isto custa-me é que, em vez de permitirem às pessoas que serviram a região saírem pela porta grande, não, arranjam sempre uma forma enviesada das coisas acontecerem que acaba por deixar um amargo de boca a quem dedicou uma série de anos da sua vida a servir a causa pública, de se sentir desmerecido. E não havia necessidade nenhuma, é preferível as pessoas serem diretas. Olha, a partir de agora precisamos, o contexto é outro, precisamos de outra pessoa, qualquer coisa, agradecer e deixar as coisas claras. Acho isto péssimo. Em alta, o Vaticano. Ou seja, o Papa Francisco sempre à frente do seu tempo. A Microsoft e o Vaticano criaram um acesso virtual à Basílica de São Pedro com a utilização da inteligência artificial. Ou seja, a partir de agora temos uma réplica digital da Basílica que podemos visitar de forma remota, à distância. Realmente o Papa Francisco é uma pessoa muito especial. Enquanto anda toda a gente com medo da inteligência artificial, ele já utilizou a inteligência artificial para democratizar o Vaticano e deixar de ser um privilégio a quem pode viajar e ir ao Vaticano poder visitar a Basílica de São Pedro. Judite Parreira. Em queda, a greve do INEM. Eu não sou contra a greve em si, nem poderia ser, porque eu respeito muito os direitos, liberdades e garantias dos grevistas, mas temos de reconhecer que as greves não são todas iguais. E uma greve de professores poderá ter, e tem, impacto imediato na vida das pessoas, poderá ter impacto a curto ou médio prazo, mas não tem impacto direto na vida. E esta greve teve. Portanto, acho que foi muito mal conduzida. O INEM não definiu serviços mínimos, o governo não deu a atenção que deveria ter dado, houve atrasos nos atendimentos e houve pessoas que morreram, ainda não se sabe, portanto, há a ser averiguado se foi causa direta do atraso, mas, na verdade, houve, na minha perspectiva, falta de bom senso e capacidade de diálogo, e isto não pode de maneira nenhuma acontecer. Em alta, o campeonato de trauma na minha Praia da Vitória, um evento que se realizou a semana passada e que terminou no domingo, que trouxe à Praia da Vitória... Tá, é verdade, mas isso não interessa. Interessa é que trouxe à Praia da Vitória 600 pessoas de 23 países, portanto, entre bombeiros e portanto, pessoas ligadas à Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento.
um evento desta natureza e que foi muito bem organizado pelos bombeiros da praia, portanto numa parceria com a World Rescue Organization, mostrou a capacidade organizativa, teve o apoio do Governo Regional, das câmaras e da Proteção Civil e, com certeza, um incremento ao nível turístico. Cláudia Cardoso. Ora, em quedas baixas eu coloco a questão do título do Expresso sobre mais um ano deficitário do Governo Regional, que dizia: Açores, Governo do Bolieiro quase duplica déficit face a 2019 e está à beira do resgate. A região vai ter controle mais apertado de Lisboa este ano e pode vir a precisar de ajuda financeira. Claro que nós sabemos que chegou a estar marcada uma reunião entre Bolieiro e Luís Montenegro para pedir uma ajudinha, que depois não se veio a realizar, porque Luís Montenegro teve que ir para a Madeira tentar resolver a questão da moção de censura, mas a verdade é que a região está numa situação novamente deficitária e péssima do ponto de vista financeiro. Isto vai ter que se resolver de alguma maneira, não sei se é com a admissão do seu secretário das Finanças, mas que isto vai arrebentar para algum lado, vai brevemente. Em quedas altas, vocês lembram-se da Terceira ser considerada, e Angra particularmente, a capital da cultura. Isto depois sofreu os seus reveses com Ponta Delgada também a querer ombrear com isso, mas a verdade é que eu acho que a ilha, a Terceira, e particularmente a Angra também, tem tido uma série de felizes iniciativas. Uma delas é a abertura da livraria Lar Doce Livre, que tem uma agenda interessante e permanente de eventos. Depois temos também a Câmara Municipal a promover muitas coisas interessantes, a Câmara Municipal de Angra, concertos quase todas as semanas, entre os festivais que já existiam. Temos também, terminou agora domingo, o Outono Vivo na Praia da Vitória, que também é um certame que, como se viu, atrai muita gente, traz escritores e renova a possibilidade das pessoas ainda voltarem aos livros. E depois temos muita gente a fazer coisas muito engraçadas. Temos realizadores de cinema, temos grupos de teatro, temos gente como a Cães do Mar, por exemplo, que continua a fazer, a dar dinâmica cultural e a resistir numa região onde a cultura, se não for com a boa vontade de alguns, está a esmorecer. Temos o renascimento do teatrinho com a Maria Ramos. Quedas baixas é chinelo. Neste caso é chanata. É chanata. Chlipa. Com esperança na cultura e que as entidades competentes a valorizem, vamos terminar este Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.